Em 2008, aconteceu algo que mudou o cinema para sempre. Com o lançamento de Homem de Ferro, não estávamos diante de apenas mais um filme de super-herói, que ia seguir o rastro de X-Men ou de Homem-Aranha. Aquele ali era o início do universo cinematográfico Marvel, CM ou MCU, se você é nerd. De lá pra cá foram 37 filmes ao longo de 6 fases. E agora em julho a gente vai ter mais um filme do Homem-Aranha, e se não me engano é em dezembro que a gente vai ter o tão aguardado Vingadores Doomsday. Apesar de alguns tropeços recentes, exceto Thunderbolts, que foi um filmaço, eu não preciso de muito para provar que nós somos apaixonados por esse universo. E hoje a gente veio aqui falar da era de ouro dessa grande trajetória, que é a Saga do Infinito. Foram 23 filmes que atingiram seu ápice na dobradinha Guerra Infinita e Ultimato. E eu tenho certeza que você, assim como eu, assistiu e vibrou feito um maluco no cinema. E ó, esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não viu os filmes, salva o vídeo, compartilha com seus amigos e lembre de curtir e comentar quais filmes a gente deve analisar no futuro. Então sem mais delongas, vamos à pergunta que interessa. Thanos estava certo? Pronto. Em 2018, um vilão conseguiu convencer quase metade da internet de que o genocídio podia ser uma boa ideia. Mas calma. Se você caiu aqui de paraquedas e tá se perguntando por que é esse Thanos aí, deixa eu te situar. Thanos, ele não é um vilão padrão de desenho animado que quer dominar o mundo só porque ele é mau. Não. Thanos é um sobrevivente. Ele viu seu planeta, Titã, colapsar porque havia gente demais para recursos de menos. Então ele propôs uma solução que chamaram de loucura. Um genocídio, aleatório, justo e indolor, para salvar as pessoas que restavam. Ninguém ouviu ele e Titã virou um cemitério flutuante. A partir daí, ele assumiu uma missão quase que messiânica. Ele se tornou o único com vontade forte o suficiente para fazer o que precisava ser feito numa escala universal. A lógica dele é o que a filosofia chama de utilitarismo radical. Essa é a ideia de que o valor de uma ação é medido pelo bem-estar da maioria. Então, se é preciso matar 50% para que os outros 50% vivam em abundância, a matemática de Thanos chama isso de benevolência. Ele vê o universo como um jardim que precisa de uma poda severa para não morrer sufocado. Para ele, a vida é uma equação de soma zero. Em Guerra Infinita, Thanos ele consegue. Ele reúne as 6 joias do infinito e com um estalar de dedos, metade da vida senciente vira pó. O filme termina com um silêncio ensurdecedor. Não tem música de vitória, não tem aparição triunfante de heróis, só tem o som do vento e o olhar da derrota do nosso querido Steve Rogers. 5 anos passaram e o que nós vemos em Ultimato não é o paraíso que Thanos tanto falava. A gente vê cidades abandonadas, a gente vê baleias nadando por rios e grupos de apoio para pessoas que não superaram o luto. Thanos percebeu o que qualquer um de nós percebe se a gente olhar no espelho por tempo suficiente. O mundo está quebrado e nós somos o vírus. Nós somos o problema. Ganância, egoísmo, nossa capacidade de destruição, tudo isso prova que a máquina da humanidade está em pânico. E Thanos simplesmente aplicou a solução mais lógica e cruel. Se o paciente é o problema, a solução é a morte. Mas o erro fatal de Thanos não foi matemático, foi de autoridade. Thanos ele se colocou como um juiz, um júri e um carrasco, que reivindicava o direito que nunca foi dele, o direito de decidir quem vive e quem morre. Ele tentou ser o Deus que o universo precisava, mas um Deus sem misericórdia é só um tirano com uma boa justificativa. Então a nossa história segue. Enquanto os heróis estavam incapazes de superar a derrota, eles se reerguem com um grito de resistência, voltam no tempo, recuperam as joias e decidem restaurar a vida no universo. O que eles não esperavam era que o Thanos do passado ia seguir eles para frustrar esse plano. E aqui a gente chega no momento mais icônico de toda a saga. Ô editor, bota aí, por favor, aquela cena que todo mundo sabe qual é, que todo mundo vibrou no cinema. Bota aí a melhor cena do universo Marvel, por favor. Ô, capitão, tá ouvindo? Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? À esquerda.
aqui. O que? Você queria mais? Avante! É muito massa, né, velho? Sendo que tudo isso tá acontecendo porque, diferentemente do Thanos de antes, que só queria apagar metade da vida, o Thanos de 2014 volta e diz o seguinte: ele diz que ele vai triturar o universo até o último átomo, porque a vida é teimosa. E aí que ele revela a face dele, o niilismo puro. E quem é que vai se levantar contra esse grande vilão? É claro que é ele, né? Nosso querido Tony Stark. No fim, Thanos e Tony são duas faces da mesma moeda. Ambos são gênios, e ambos viram o fim do mundo, e ambos tentaram colocar uma armadura sobre o mundo. Mas a diferença está no método deles. Tony não sacrificou o universo inteiro para provar que ele estava certo. Ele sacrificou a si mesmo para que esse mesmo universo, apesar de suas falhas, continuasse existindo. Enquanto Thanos usou as joias para tirar a vida, Stark as usou para devolvê-la. Isso é o ápice do heroísmo humano. Abrir mão da vida perfeita que ele tinha, da sua filha Morgan, da sua esposa Pepper e da sua paz para dar uma chance ao resto de nós. É muito emocionante, né? Mas ainda assim, é o sacrifício de um homem infinito tentando consertar um erro infinito. Tony trouxe todos de volta, mas ele não conseguiu curar o vírus. O mundo continua quebrado, as pessoas continuam falhas e a morte continua à espreita. Stark nos deu tempo, mas não nos deu uma vida nova. Ele venceu Thanos, mas a dor, a fome, as guerras, toda essa realidade permanece. E no final de tudo, a gente tem que encarar a verdade de que sempre vai haver um vilão mais forte. Então somos obrigados a nos perguntar: será que Thanos estava certo? Será que essa alternativa era a única solução para um universo quebrado? A resposta é não. Porque Thanos, ele olhou pra gente e disse: vocês merecem morrer e eu vou executar a sentença. Mas ele não tinha direito nenhum para fazer isso. Sendo que a realidade é que existe um terceiro personagem nessa história. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único que teria o direito legítimo de ser juiz, júri e carrasco. Ele é o criador. A autoridade que Thanos tentou roubar é dele. Então se Deus, nesse momento, desse um estalo baseado puramente na sua justiça por causa do nosso pecado, não ia sobrar nem metade, não ia sobrar ninguém. Na Páscoa, nós vemos o Rei do Universo abrindo mão do direito de julgar para aceitar o direito de ser julgado. Ele não usa o poder para eliminar o vírus, mas ele permite que o vírus do nosso pecado o mate, para que o seu sangue se torne nosso antídoto. Thanos derramou o sangue de trilhões pela sua própria vontade, mas Cristo derramou o próprio sangue pela nossa reconciliação. Assim como Tony Stark, Jesus disse: eu vou morrer no lugar de vocês. Sendo que o sacrifício de Cristo fez o que de Stark jamais poderia fazer. A morte do Homem de Ferro parou na sepultura. Ela foi um ponto final heróico, mas foi interrompido pela finitude humana. Tony nos deu mais uma chance na Terra, que cedo ou tarde vai terminar em aniquilação. Já o sacrifício de Cristo não parou na morte, não. Ele atravessou a morte e venceu a morte. Jesus não nos dá apenas mais tempo. Ele nos dá uma eternidade. Ele não está só limpando o universo. Ele está fazendo todas as coisas novas. Ele transforma quem era vírus em vida. Se você sente que você está quebrado, não olha para a solução de Thanos, uma morte que isola e que destrói. Olha para a cruz. Lá, o grande juiz se tornou réu para que você fosse chamado de filho. O caminho de volta foi aberto para aquele que não estalou os dedos para nos destruir, mas ele estendeu os braços para nos receber. Que essa verdade nunca seja esquecida pelos nossos corações. Thanos disse: eu sou inevitável. Stark disse: eu sou o Homem de Ferro. Mas Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida.